Olá pessoal, professor Cristiano. Um ponto também que a gente precisa trabalhar e que há muitas dificuldades de alguns alunos e de alguns profissionais que traz um pouco de insegurança na hora da abertura e localização dos canais radiculares. E isso no nosso curso VIP a gente trabalha com muita ênfase, porque eu acredito que é das coisas mais assim, delicadas também na hora do tratamento endodôntico, que é a abertura, principalmente quando a gente tem presença de nódulos pulpares, ou seja, aquela câmara pulpar totalmente reduzida, e aí a gente precisa ter um pouco mais de atenção. O que a gente acaba utilizando, que eu posso mostrar para vocês aqui durante a abertura, né? A gente utiliza pontas diamantadas, certo? E pontas de ultrassom. Aqui no momento não tenho as pontas de ultrassom, mas qual que é a diferença quando a gente coloca uma ponta diamantada e um ultrassom? Porque basicamente o ultrassom, aquelas pontas diamantadas, ela tem a função de desgaste. Só que o desgaste no ultrassom é um desgaste muito mais seletivo, ou seja, muito mais delicado, e a grande diferença também é que a visibilidade, quando a gente está fazendo a abertura, né, o desgaste com as pontas de ultrassom, essa visão que a gente tem da câmara pulpar é muito mais ampliada, porque quando a gente coloca, por exemplo, uma ponta diamantada na nossa caneta de alta rotação, quando a gente coloca a caneta de alta, né, em contato ali com o dente, a cabeça da caneta de alta rotação fecha todo o campo de visão. E isso é diferente quando a gente utiliza uma ponta de ultrassom, porque é uma ponta fina, delicada, que vai fazer um corte delicado, um corte mais preciso e vai te dar uma visão muito maior. Então, as ponteiras de ultrassom hoje em dia está muito em alta, né, em todo o tratamento odontológico, não só durante a abertura e localização dos canais radiculares, mas também para ajudar na irrigação, para ajudar na obturação, para ajudar na desobturação, para remover pino, para a cirurgia periodontica, enfim, em todas as fases do nosso tratamento odontológico. Mas voltando, falando um pouquinho da abertura, utilizando pontas diamantadas, a gente acaba utilizando então as pontas diamantadas de haste longa, porque permite uma visão um pouquinho melhor, e o diâmetro vai depender do diâmetro da câmara pulpar, ou seja, o diâmetro da minha ponta diamantada vai depender das dimensões da minha câmara pulpar. Quanto maior a dimensão, eu posso usar uma ponta diamantada de maior diâmetro, e assim vice-versa. Eu costumo utilizar essa ponta diamantada até eu ter aquela sensação de cair no vazio, até eu chegar na câmara pulpar, e posteriormente então eu utilizo aqui uma ponta troncocônica sem corte, ponta zero, né, como a 3080, 3081, 3082 ou a própria Endo Z, principalmente em dentes que tem assoalho, né, bucal, porque a gente acaba muitas vezes preservando esse assoalho sem haver o toque, sem haver a destruição, porque quando a gente acaba fazendo isso, né, esse toque, a gente dificulta muito a localização de canal e acaba também enfraquecendo a estrutura dentária. Então, o que a gente acaba fazendo? Para fazer a remoção de esmalte e para fazer até chegar na câmara pulpar, a gente utiliza uma ponta diamantada esférica e a partir do momento que você cai na câmara pulpar, a gente orienta então a utilização de uma ponta troncocônica sem corte na ponta para remover todo o teto da câmara pulpar e dar a forma de conveniência final. E aí quando a gente chega na câmara pulpar e tem dificuldade para a localização de canais ou presença de nódulos pulpares, a gente vai então à utilização de nossas pontas ultrassônicas diamantadas, que ali tem várias, até se a gente entrar no site lá da Helsi, tem várias pontas para várias etapas do tratamento endodôntico, e essas pontas diamantadas são pontas de desgaste que a gente acaba utilizando para fazer esse desgaste mais seletivo, sem diminuir o risco, por exemplo, de uma perfuração ou de um desvio.